Na classe do menino Yushin, ele não tinha amigos. Seus hobbies eram jogos móveis e malhar, enquanto seus colegas criavam planos sem considerar indivíduos como ele. Ele não era intimidado, embora fosse introvertido assim como nós e não tinha nada em comum com eles. Eles falavam sobre ir ao karaokê quando Yushin estava prestes a sair da sala enquanto pegava seus sapatos do armário. Ele se perguntava quantas missões de evento poderia completar. Então ele percebeu que deixou seu estojo de lápis na sala. As garotas estavam jogando um jogo de cartas e como Nomi perdeu, ela teria que confessar a um garoto amanhã depois da escola e sair com ele por um mês. Não apenas Nanami, mas também Yushin ficou chocado com essa punição. Normalmente, ele pegaria seu estojo de lápis e iria para casa imediatamente, mas ouviu a conversa fascinante delas. Nanami achou sua punição bastante inaceitável, enquanto Yushin estava olhando para as pernas dela. As outras meninas acharam que ela simplesmente não queria aceitar a punição do jogo ao dizer isso, mas brincar com os sentimentos das pessoas dessa forma era algo que ela nunca faria, pois confessar era algo que deveria ser levado mais a sério e deveria ser com alguém que ela realmente ama. As garotas com cabelos pretos a provocaram por não ter namorado, embora ela tivesse mais confissões do que qualquer uma delas, mas elas eram meio rudes. Ela disse que até confessaram para ela enquanto olhavam para seu corpo. Yushin estava observando-os, imaginando como ela não tinha conseguido um namorado. As garotas também estavam preocupadas que ela pudesse ser atacada por algum estranho e ainda estavam tentando convencê-la a namorar outros garotos para se acostumar com eles, mesmo que terminassem. Elas ficariam encantadas, pois poderiam sair com Nanami. Elas com certeza o fariam se não soubessem, mas se soubessem, ele se perguntava que tipo de miséria os aguardava depois. Nanami era uma garota bem conhecida e inabalável que havia rejeitado inúmeros homens. Namorar com ela traria muitos olhares invejosos, o que Yushin não suportaria se fosse ele. As garotas ainda estavam forçando-a a fazer a punição e Nanami não podia mais recusar. As garotas então queriam que ela declarasse seus sentimentos para uma Yushin, que era o cara mais quieto de sua classe. Yushin estava bem ali na porta e ficou atordoado quando ouviu elas. Nanami esperava tentar, mas não sabia como fazer isso. As garotas sugeriram convidá-lo para trás da escola e dizer a ele que gostava dele à noite. Yushin estava em casa, ele não tinha amigos na escola, mas tinha muitos amigos online, dos quais ele podia contar, e Nanami era um deles. Quando ele contou a ela o que ouviu, ela disse para ele aceitar a confissão dela e sair com ela. Assim que ela estava se acostumando com os meninos, ele poderia aproveitar essa chance para se acostumar com as meninas também. No entanto, Pete não achava correto brincar com os sentimentos das pessoas dessa forma e disse a ele para recusar. Ela disse a ele para simplesmente dizer não, pois era apenas uma confissão. Nanami disse que mesmo que ele recusasse, provavelmente haveria problemas, já que ela era popular. Em vez de um cara que rejeitou uma garota popular, um cara que foi dispensado por uma garota popular ainda era melhor aos olhos das pessoas ao redor. Nanami achava que ele também deveria ver isso como uma chance. Se eles saíssem por um mês, então durante esse mês ele deveria tentar fazer ela se apaixonar por ele. Precisamente porque ele sabia que era uma punição dada para que ele pudesse terminar com ela depois que ela se apaixonasse por ele e até mesmo sair em um encontro com ela, ele acreditava que seria mais agradável continuar saindo com ela. Yushin estava certo de que era porque ele estava ansiosamente antecipando aquelas coisas que ele não recusou. Ele queria que ele informasse sobre os resultados. Yushin pensou no que ele disse e havia uma possibilidade de que ele estivesse certo. Antes de saírem do chat, não o advertiu para não desejar o corpo dela do nada, o que o fez repreender Nanami no dia seguinte. Nanami veio e perguntou se ele poderia poupar um tempo para ela depois da escola hoje. Ele aceitou hesitante e ela saiu dizendo que o veria depois da aula. Ele pode parecer um solitário, mas ele sabia muito sobre ela. Seu estilo de moda era do tipo gal, sua camisa estava desabotoada, deixando seu decote exposto sem reservas. Ela era conhecida por sua aceitação incondicional de todos, o que fez as pessoas começarem a pensar que poderiam ter uma chance com ela com essa atitude. Ela tinha a impressão de que estava brincando com os meninos. Se um introvertido como ele recusasse sua confissão, ele se perguntava quantas pessoas seriam hostis com ele. Apenas os jogadores. Nanami e seus amigos sabiam que o jogo era uma punição, além de haver muitas pessoas ao lado dela. Assim, ele não tinha autoridade para recusá-la e ainda tinha dificuldade em acreditar que ela não estava acostumada com homens. Ele pensava que ela poderia ter qualquer cara que quisesse, mas ninguém tinha chance. Aquele estilo gap soava encantador para ele, e acabou que ele foi facilmente tentado por ela também. Ele dá uma olhada nela enquanto pensa em sua confissão.
Depois da aula, eles foram para trás da escola. Ela começou a conversa agradecendo por ele ter vindo e perguntando se ele tinha alguma ideia do que ela estava prestes a dizer. Yushin disse que não tinha ideia do porquê de ter sido convidado lá e se fosse sobre dinheiro, ele afirmou que não tinha nenhum. Ela parecia bastante irritada depois disso. Ela parecia não perceber que ele sabia sobre a punição. Ela começou a murmurar algo enquanto seu rosto ficava vermelho. Do que Yushin se lembra, era melhor olhar para cima em vez de olhar para os seios ou pernas, então ele tentou olhar para cima enquanto Nanami dizia que tinha uma queda por ele. Ele viu que uma garota estava prestes a despejar a água em sua cabeça e antes que ele pudesse responder à sua confissão, Yushin a empurrou para fora do caminho e a segurou enquanto ela caía no chão. Enquanto ele estava em cima dela, ela estava prestes a entender a situação, mas então percebeu que ele a fez para evitar que ela se molhasse, já que o balde atingiu sua cabeça. Ele desmaiou e abriu os olhos na sala da enfermeira. Ele não entendia por que estava em um lugar assim e então lembrou-se da memória de ter visto um balde aparecendo pela janela. Ele sabia que muitas pessoas jogavam água dali quando estavam limpando, então entrou em pânico e correu para cobri-la e depois disso algo pesado caiu sobre ele. Quando estava se perguntando o que havia acontecido, Nanami chegou e ficou feliz em vê-lo acordado. Ele tentou se levantar e pediu desculpas por dar a ela o trabalho de levá-lo lá sozinho. Ela disse para ele voltar a deitar e perguntou se seus ferimentos estavam bem. Ele afirmou que não havia com o que se preocupar e que ficaria bem. Ela pareceu bastante feliz com isso. Ele então perguntou sobre ela e ela disse que estava indo bem graças a ele. Ela estava aliviada por ele não estar machucado. Então ela pediu para ele voltar para a cama, já que seu corpo estava meio despido. Quando percebeu isso, ele voltou imediatamente para a cama. Ela comentou sobre seu corpo atlético e o descreveu como um homem magro com uma figura bem definida. Ambos ficaram tímidos e nem conseguiram manter contato visual. A enfermeira veio e perguntou por que Nanami estava corada e a provocou, dizendo que ela estava usando aquele lugar para romance. A enfermeira comprou roupas novas para Yushin e fechou as cortinas para lhe dar um pouco de privacidade enquanto ele se vestia. A enfermeira disse a ele que deveria ser grato a Nanami, pois ela estava cuidando dele desde que ele chegou lá. Quando ele saiu da sala da enfermeira, Nanami estava esperando por ele do lado de fora, preocupada e perguntando se ele estava bem. Ele afirmou que estava se sentindo melhor e agradeceu por sua ajuda, mas ela disse que deveria ser ela quem agradecia e expressou sua gratidão por mantê-la segura enquanto Yushin dizia que não era grande coisa. Ela queria uma resposta para sua confissão. Ele lembrou que se apressou até ela antes de poder responder. Nanami aconselhou a olhá-la nos olhos ao responder. Ele olhou diretamente nos olhos dela e disse que, se ela não se importasse, ele ficaria feliz em aceitá-la. Nanami parecia muito feliz. Não um segundo depois, parecia que algo a estava incomodando. Ela disse hesitante que, como eles agora seriam um casal, ele poderia chamá-la de Nanami e ela o chamaria de Yushin. Em sua mente, ele não se sentia confortável em chamar as garotas pelo nome delas, mas aceitou e estendeu a mão em sua direção para apertar as mãos. Nanami sorriu, segurou sua mão e disse que era bom conhecê-lo. Seu sorriso era como um campo de flores em plena floração para ele. Ele poderia estar interpretando isso errado quando ela o mostrou, mas ele se lembrou de que não deveria esquecer que isso era apenas uma penalidade para o jogo dela. Enquanto estavam de mãos dadas, a enfermeira estava lá os observando e disse que havia entrado em algo bom desta vez. Eles imediatamente pararam de se segurar pelas mãos e olharam para longe envergonhados. A enfermeira disse para eles terem um relacionamento apropriado para o ensino médio e usar proteção se fossem fazer algo, enquanto o rosto de Nanami ficava inúmeras tonalidades de vermelho com essa frase. Yushin disse que não deveria dizer tais coisas, pois estavam apenas no ensino médio, mas na verdade era o contrário, pois precisavam de uma educação adequada sobre esse assunto precisamente porque estavam no ensino e que eles precisavam de educação adequada sobre esse assunto. Quando eles estavam naquela idade em que queriam fazer coisas que lhes diziam para não fazer, era importante informá-los sobre essas coisas. Como ele estava se sentindo melhor agora, a enfermeira os liberou. Era extremamente improvável que as coisas chegassem a esse ponto, já que eles só estariam namorando por um mês, mas ainda assim ele decidiu guardar o aviso em sua mente, assim como o conselho de Nanami enquanto caminhavam. Ninguém estava falando, eles nem conseguiam manter contato visual adequadamente. Yushin estava pensando sobre o que deveria falar quando chegasse em casa junto com uma garota e decidiu perguntar a Nanami o que fazer em uma situação como essa. Ele tentou iniciar uma conversa sobre o clima, mas ela parecia ainda mais nervosa. Então ele questionou se Nanami também estava se sentindo nervosa.
Ela disse que deveriam trocar informações de contato, como números de telefone ou nomes de usuário. Ela então perguntou se ele tinha algum aplicativo que usava. Ele disse que não usava muito, mas tinha alguns. Ela perguntou por que ele não os estava usando, e ele disse que recebia notícias e itens gratuitos ao seguir contas oficiais de jogos, e esse tipo de coisa, e isso de alguma forma a fez sorrir. Ele perguntou se disse algo engraçado e ela disse que estava feliz porque era seu primeiro contato. Ela então perguntou se ele sabia como adicionar um novo contato, e ele pediu um segundo para fazer isso. Depois disso, ele salvou o número dela e tudo parecia funcionar. Ele pensou que ela não estaria disposta a trocar informações. Afinal, aquilo tudo foi um desafio, mas ele estava errado. Afinal, ele olhou para ela enquanto pensava como não entendia as mulheres. Quando chegaram à estação, Yushin disse que estava pegando a linha 2 para casa e parecia que estavam indo para lados opostos. Ela acenou para ele enquanto desejava vê-lo amanhã, e eles se despediram. Ele achou que era provavelmente sua imaginação, mas ela parecia um pouco triste apesar do sorriso no rosto. Ele se perguntou se era por causa da confissão que era um desafio. Quando chegou em casa, ele foi imediatamente para o computador falar sobre seu dia. Nanami disse que não esperava que algo assim acontecesse e se perguntou se ele era um herói destinado ou algo assim. Yushin queria falar sobre o que fazer quando estavam caminhando, já que teve um tempo difícil. Boren não aprovou sua maneira de depender dele, mas em situações como essas ele aconselhou que, em vez de falar sobre si mesmo, ele deveria perguntar sobre coisas que ela gosta. Isso parecia bastante útil e ele prometeu fazer isso a partir de amanhã. Enquanto isso, Peach parecia bastante quieta. Ela não achava que isso daria certo de forma alguma e disse a ele para terminar com ela antes de se machucar. Nanami disse a ela para não se preocupar tanto, já que eles acabaram de começar a namorar. Ele só tem que esperar e ver o que acontece. Além disso, já estava um pouco tarde, então eles têm que apoiá-lo. Ele teve uma ideia agora que tinha aceitado a confissão e estava saindo com ela. Eles deveriam estabelecer um objetivo para essa semana. O objetivo de hoje era fazer com que ele segurasse a mão dela até o final da semana, mas só restavam 2 dias e eles apertaram as mãos hoje, então ele queria considerar isso como segurar as mãos. Mas ele não contou isso. Nanami disse que ele estava pensando demais e lembrou que ele tinha até sexta-feira para trabalhar para que ela gostasse dele. Era fácil para ela dizer, mas ele achava que era demais para ele. Então, seu telefone vibrou e era uma mensagem de Nanami. Seu coração começou a bater um pouco mais forte, pois ele não pensou que receberia uma mensagem dela no primeiro dia. Nanami disse que, como estavam saindo agora, deveriam ir juntos para a escola a partir de amanhã. Ela perguntou se estava tudo bem encontrá-lo na estação de trem às 7h30. Yushin não sabia o que fazer e se perguntou se ela sabia que ele leu a mensagem agora que a abriu. Ele entrou em pânico, pois deveria responder logo, pois seria estranho se não o fizesse. Mas, enquanto isso, ele não sabia o que dizer. Ele se lembrou do que Nanami disse a ele e decidiu ir direto ao ponto. Ele disse que ficaria feliz em ir com ela para a escola e que o horário estava bom para ele. Sua resposta parecia extremamente rígida, mas era o melhor que ele poderia fazer. Ele se perguntava o que ela pensaria disso e viu que ela leu sua mensagem. Ela respondeu em um segundo, dizendo que também estava ansiosa. Ele imediatamente foi até Nanami para informá-la que recebeu uma mensagem dela. Nanami disse que ele deveria estar no local de encontro 30 minutos antes do horário combinado. Chegar um pouco cedo era muito melhor do que se atrasar. Além disso, ele deveria querer ver sua adorável namorada o mais rápido possível. Yushin ainda não conseguia acreditar que Nanami era realmente sua namorada, mesmo que fosse apenas por um mês. Nanami lembrou novamente que ele precisava fazer com que ela gostasse dele daqui para frente, então ele precisava colocá-la em primeiro lugar. Até agora, ele priorizava seus jogos acima de tudo e se perguntava se seria capaz de mudar suas prioridades tão repentinamente. Ele concluiu que não havia volta agora, então se dedicou a fazer o seu melhor. Ele disse que sairia mais cedo no dia seguinte, então foi para a cama para dormir. Eles disseram para ele ter cuidado e ele saiu do chat. Ele estava olhando as mensagens que recebeu de Nanami enquanto ainda pensava em como ela era sua namorada e Nanami não parecia estar fazendo nada diferente no dia seguinte. Ela estava a caminho de sua aula e subindo as escadas da escola quando um garoto se aproximou dela e pediu para levar o relacionamento deles para o próximo nível. No entanto, ele estava focado no corpo dela e isso fez Nanami se sentir extremamente desconfortável. Ela educadamente recusou sua proposta e se afastou. Mais tarde, enquanto descia as escadas, ela notou Yushin absorto em seu celular.
Sua falta de interesse em seu corpo a fez admirá-lo e ela desejou que todo garoto fosse assim como ele. Seus amigos estavam preocupados com sua fobia e sugeriram um desafio para que ela pudesse se acostumar um pouco mais com os rapazes e se manter segura no futuro. Ela tinha que confessar para ele sair com ele por um mês. Ela havia decidido seguir em frente com isso e percebeu novamente que a decisão era a mais baixa possível. Ainda assim, ela ficou nervosa, mas não foi o próprio nervosismo que mais a surpreendeu. Yushin olhou nos olhos dela e apenas nos olhos, não em qualquer outra parte do corpo dela, o que a fez pensar que ele era diferente e os outros eram pervertidos. Quando ela confessou seu amor e ele pulou sobre ela sem dizer nada, ela pensou que estava errada e que ele era igual aos outros caras, ou talvez até pior. Mas então ela percebeu que ele estava apenas protegendo-a. Quando Yushin desmaiou no chão, ela imediatamente pediu ajuda. Quando chegaram à sala da enfermeira, ela cobriu seu corpo meio nu enquanto pensava em como ele tinha um corpo mais bonito do que ela poderia ter imaginado. A enfermeira disse que tudo ia dar certo e que ela não deveria se preocupar tanto. Quando ele acordou, ela lembrou-lhe sobre a confissão que fez. Ele olhou nos olhos dela e aceitou, mesmo que fosse apenas um desafio. Ela ficou surpresa consigo mesma por se sentir tão feliz que ele disse sim, e ela foi tomada pela alegria e pela culpa. Enquanto estavam a caminho da estação de trem, ela não conseguia encontrar palavras para falar com ele, provavelmente por causa do crescente sentimento de culpa ou nervosismo. Ela se sentiu nervosa por estar em silêncio, além de estar fazendo algo cruel. Ela então conseguiu pedir a ele para trocar informações de contato, e eles fizeram, mas mesmo essa breve troca a deixou tão feliz. Mais tarde, quando chegou em casa, ainda deitada em sua cama, ela pensava em como ele era legal. Claro, seus amigos estavam curiosos para saber como tudo ocorreu. Então, ela olhou para a foto de perfil de Yushin e se perguntou se o personagem em seu ícone era de algum tipo de anime e se ele gostava de garotas que se pareciam com isso. Ela se perguntou se deveria trançar o cabelo também, como a garota no ícone dele, e então decidiu mandar uma mensagem para ele. Ele olhou para sua mensagem tão rapidamente. Quando ele respondeu, ela ficou muito comovida por ele. Ela não estava certa se esses sentimentos eram porque ela realmente estava começando a gostar dele. Uma mistura de perplexidade, culpa e um toque de felicidade se agitava dentro dela. Às 6h30, Yushin estava esperando por sua namorada. Ele chegou uma hora mais cedo para garantir que não a fizesse esperar. No entanto, Nanami já estava lá esperando por ele. Ele checou o telefone para ver se tinha entendido o horário errado, mas não tinha. Ele correu em direção a ela enquanto se desculpava. Nanami ficou surpresa ao vê-lo, pois ele estava um pouco mais cedo do que ela esperava. Ele disse que tinha uma coisa pequena para resolver e ela sorriu e desejou bom dia para ele. Ele corou um pouco enquanto tentava não se deixar levar pelo momento, já que tudo era por causa de um jogo de punição. Nanami expressou sua surpresa quando viu chegando cedo. Ele disse que era sua primeira vez encontrando uma garota, então ele ficou bastante nervoso. Nanami pareceu satisfeita com isso e disse que graças a isso puderam se ver rapidamente. Ele então notou que Nanami trançou seu cabelo, fazendo-se perguntar se já tinha visto aquele penteado antes. Ele então se lembrou de que, não importava o quão pequeno fosse, ele tinha que elogiá-la, então disse que o cabelo dela ficava bem nela. Ela pareceu bastante animada ao ouvir isso e disse que estava feliz em ouvir isso. Ela mencionou que estava aliviada porque queria experimentar aquele penteado para ele. Ele se perguntou o que ela queria dizer com isso, e ela mostrou o personagem em seu ícone e quis confirmar se ele gostava desse tipo de penteado. Ele entrou em pânico e pensou que tinha cometido um erro, mas ela disse que não era estranho ou algo assim, já que também assistia filmes de anime. Ela então perguntou novamente se o penteado era fofo, e não havia como ele negar isso. Ele ficou aliviado por ter conseguido dizer que ela estava bonita no dia perfeito. Enquanto caminhavam, ela parou e disse que deveriam dar as mãos no caminho. Ele ficou surpreso e estremeceu um pouco. Ela perguntou se ele não queria, mas não era isso. Ele estava apenas animado. Ele até acidentalmente apertou a mão dela em vez de segurá-la. O objetivo definido por Nomi para ele foi alcançado no primeiro dia. As pessoas estavam todos olhando para eles enquanto caminhavam. Nanami apontou que todos estavam falando sobre eles. Quando ele disse que provavelmente estavam sentindo pena dela por ter que suportar alguém como ele, o que não era a reação que ela queria, ela o instruiu estritamente a parar de usar as palavras alguém como ele, já que ele era seu namorado agora e ele parecia legal no dia anterior. O coração de Yushin começou a bater mais forte quando ele se perguntou se ela iria tão longe por um jogo de punição.
Quando ela sugeriu ter um relacionamento em pé de igualdade, ele pensou que ela queria que parecesse o relacionamento ideal, já que estavam simulando. Eles se desculparam um com o outro, e ele se perguntou se era sobre o rumor ou aquele relacionamento de jogo de punição. Se ele dissesse que sabia, ele se perguntou que expressão ela faria. Em vez de dizer a verdade, ele decidiu beliscar sua bochecha. O rosto dela ficou todo vermelho, e ela não conseguia entender o que estava acontecendo, já que não estava esperando algo assim dele de repente. Ele disse que ela pediu para serem iguais e perguntou se era desagradável. Ela disse que não, porque era desagradável, mas ele a assustou. Ela tentou juntar as palavras, mas não conseguiu explicar bem. Quando entraram na sala de aula, Nanami estava se apoiando em Yushin. Seus amigos vieram e a provocaram e a parabenizaram. Eles foram os que inventaram aquele jogo de punição, então ele pensou que iriam provocá-los mais. Os outros colegas se aproximaram de Nanami e começaram a perguntar por que ela estava junto com ele ou se estavam se divertindo. Ela disse que confessou para Yushin ontem. Todos ficaram chocados com suas palavras. As amigas de Nanami, Atsumi e Aomi, ajudaram a distrair a atenção que estavam recebendo. Ele agradeceu a elas. No entanto, Nanami parecia com ciúmes quando ele a chamou pelo primeiro nome de repente. Antes que ele pudesse explicar, Atsumi deduziu que era porque ele não sabia os sobrenomes delas, o que era verdade. Elas então se apresentaram como Odeu Atsumi e Kamomi. Ele pediu desculpas por chamá-las pelos nomes, mas elas não se importaram. As garotas então lembraram Nanami de que ela tinha algo para contar a ele. Ela perguntou hesitante se ele tinha planejado algo para o almoço. Ela ia para a cafeteria e fez um bento para 2 pessoas, perguntando se ele gostaria de comer com ela. Ele aceitou feliz. Ele pensou que poderia ter se enganado sobre como ela levou aquele jogo de punição no almoço. Ela deu a ele o bento que fez e ele perguntou se era por isso que ela acordou tão cedo. Ela confirmou e ele agradeceu por passar por todo esse trabalho. Yushin estava bastante desconfortável porque as pessoas estavam olhando como se estivessem assistindo a um show, pensando que era algo com que ele tinha que lidar. Ele decidiu apenas comer sem se importar com o que os outros diriam. Ele provou o bento e achou delicioso. Ele disse que, mesmo que os onigiris fossem pequenos, eram muito fofos. Ela afirmou que era porque suas mãos eram bem pequenas, então acabaram sendo desse tamanho. Ele percebeu que ela fez os onigiris com seus dedos finos e ficou tímido. Eles terminaram toda a comida e ele agradeceu pelo almoço. Ele elogiou suas habilidades culinárias e ela disse que fez mais secretamente hoje. Ele pôde sentir os olhares de ciúmes dos outros meninos e ficou extremamente nervoso. Então, sua barriga roncou. Nanami se desculpou, achando que seu bento não era suficiente para um menino, e ficou bastante desconfortável. Então, ela ofereceu um pouco mais a ele, já que essa ação claramente mostrava que ela queria alimentá-lo com as próprias mãos, e como ele não tinha outra opção, Yushin abriu a boca e permitiu que Nanami o alimentasse. Eles ficaram tímidos, e ela mencionou que eles frequentemente faziam isso com Atsumi e as outras. Nanami sugeriu comprar um bento depois da escola, já que ele não conseguiu comer o suficiente no almoço, considerando isso como um lanche depois da escola. Enquanto isso, os outros meninos estavam olhando para ele como se fossem matá-lo. Mal sabiam eles que não tinham chance contra o nosso garoto. Eventualmente, eles iriam comprar um bento, com todos aqueles olhares sedentos de sangue desde o horário do almoço. Ele não conseguia imaginar como as coisas poderiam ter se desenrolado. Nanami percebeu que ele parecia um pouco para baixo e pensou que ele não queria dar as mãos a uma pessoa ruim como ela. Ele imediatamente lhe disse que ela estava enganada e que estava feliz por estar dando as mãos a ela. Ela se perguntou se ele estava se forçando, mas ele disse que não precisava se forçar, o que a deixou feliz. No shopping, eles estavam escolhendo algumas caixas de bento e Nanami disse que pareciam recém-casados. Ele ficou envergonhado, mas concordou com ela. Ela não queria que ele se sentisse obrigado a concordar, mas ele não queria parecer assim, pois estava apenas muito feliz. Ela sorriu e o provocou. Depois de um tempo, eles decidiram por uma caixa de bento, e ela estava prestes a comprá-la para ele, mas ele disse que deveria pagar, pois seria ele quem a usaria. Ele queria que ela pelo menos deixasse ele pagar o custo dos materiais, mas ela recusou. Ela disse que queria fazer algo para quem ela amava e não havia motivo para ele pagar. No entanto, ele insistiu em comprar, pois não queria parecer um mantido, e não era bom depender de Nanami para tudo. Eventualmente, ele desistiu e deixou ele pagar. Depois de comprar a caixa, ele a entregou para ela, e ela se sentiu como se estivesse recebendo um presente. Ele ficou bastante envergonhado e disse que estaria sob seus cuidados também no dia seguinte.
Enquanto estavam caminhando, Nanami perguntou o que ele gostaria em seu bento no dia seguinte. Ele disse que um hambúrguer seria bom, e ela perguntou se ele gosta de pimentões. Ele disse que não era bom com coisas de cheiro forte como pimenta. Ela disse que também era assim, mas como era sua comida, ele comeria de qualquer jeito. Ele disse que se fosse a comida de Nanami, ele comeria qualquer coisa. E isso a fez rir. À noite, enquanto jogava com seus amigos, ele contou o que aconteceu naquele dia e disse que antes de saírem, ela disse que o ligaria hoje à noite, mas ele não conseguiu dizer a ela que sabia sobre o jogo de punição. Nomi disse que não achava que ele seria capaz de ir à escola juntos e dar as mãos dentro da mesma semana. Não apenas isso, eles até comeram o bento feito por ela juntos. Ele disse que o jogo de punição era para ela se acostumar com os rapazes e se perguntou se eles não estavam usando ele para sua simulação. Nanami disse que se começasse a sair graças a uma confissão de um jogo de punição, geralmente se tornaria um pouco formal. Ela poderia ter dito que foi obrigada a sair com ele e disse para ele não se empolgar demais e não falar com ela na escola. Ele não concordou com ele, pois ela não era uma pessoa assim. E Nanami disse que ele ouviu o que ele disse e agora não podia fazer nada, pois estava completamente apaixonado por ela. Então, Pete interrompeu e disse para ele terminar com ela, pois ela só gosta de brincar com ele, na opinião dela. Mas Nanami disse que não havia necessidade de se preocupar tanto. Nanami então perguntou se ele havia agradecido pela refeição, e ele percebeu que não havia. Ele agradeceu, é claro, mas queria pelo menos pagar pelo custo dos materiais, mas ela recusou. Então ele gostaria de lhe dar algo em troca. Nanami sugeriu dar-lhe alguns doces porque era melhor retribuir com algo diferente. Esta ideia nem passou pela cabeça dele, pois estava muito nervoso e se sentiu patético por perceber isso apenas depois de ser dito. Nanami decidiu que a missão da próxima semana era convidá-la para um encontro neste sábado. Isso parecia impossível para ele e ele já começou a se estressar pensando em como fazer isso. Nanami aconselhou que ele a convidasse para ver um filme como agradecimento pelo bento. Ele estava certo. A esse ritmo, Yushin se sentiria culpado por não dar nada em troca pelo bento. Acima de tudo, ele sentia que estavam longe do que ela chamava de iguais. Ele queria manter a igualdade porque era um jogo de punição. Ele prometeu fazer o seu melhor e Nanami lembrou-lhe para perguntar sobre seus hobbies e coisas que ela gosta, para que ele pudesse usá-los como referência ao escolher um filme. Seria mais rápido tentar diretamente, então ele decidiu convidá-la quando ela ligasse. Depois de um tempo, ele recebeu a ligação que estava esperando e atendeu sem fazê-lo esperar. Nanami pediu desculpas por ligar aquela hora, pois estava muito focado em conversar com Atsumi e as outras. Ela perguntou se disse algo estranho hoje porque era a primeira vez que saía com um garoto. Ele disse que era sua primeira vez também e estava ansioso, mas estava aproveitando tudo o que faziam. Sua voz estava tão perto dos ouvidos de Yan como se estivesse ao lado dele, então ele ficou um pouco animado. Ela disse que pensava que ele era o único que conseguia se manter calmo e sentia que estava dando voltas. Yushin disse que não era o caso e ele estava muito sério, além de estar pensando em como agradecer. Reunindo toda a coragem, ele perguntou se ela queria ir assistir a um filme neste sábado. Depois de alguns segundos de silêncio, ela disse que já havia prometido ir assistir a um filme com Atsumi e as outras no sábado. Ele caiu no chão pensando como escolheu o pior momento. Nanami disse que se soubesse que ele ia convidá-la, teria ligado para ele primeiro. Yushin estava se sentindo arrasado e seria inútil se ele não a convidasse agora. Então ele perguntou se domingo estaria bem. Ela perguntou se era porque ele queria agradecer pelo bento e ele concordou. Nanami concordou em sair em um encontro com ele no domingo e antes de desligarem, ele disse que mal podia esperar para ouvir sobre o que ela gostava. Nanami estava sobrecarregada pelo turbilhão de emoções em seu coração. Ela não estava confiante em sua capacidade de se comunicar com garotos e seu coração estava batendo descontroladamente. Ela se virava na cama incapaz de conter sua excitação, embora fosse cedo. Yushin chegou prontamente e imediatamente elogiou seu novo corte de cabelo. Ela estava encantada por ele achá-la fofa. Nanami adorava quando Yushin estava tímido e ainda não podia acreditar que eles tinham segurado as mãos involuntariamente. Ela estava pensando em cada movimento que fazia depois de lembrar da memória de alimentar Yushin. Ela estava envergonhada e decidiu retirar o que disse da próxima vez. Então ela percebeu que foi um beijo indireto que deixou seu rosto ainda mais vermelho de vergonha. A ideia de beijar Yushin veio à mente dela e ela não achava que haveria alguma maneira de isso acontecer, já que ela já estava tão envergonhada pelo beijo indireto. Enquanto pensava em seu quarto, ela percebeu que tinha esquecido de preparar os bentos e foi para a cozinha.
Enquanto fazia os bentos, ela pensava em como Yushin parecia quieto, mas também imprevisível. Quando ela disse a ele que tinha compromissos no sábado, ela não esperava que ele a convidasse para domingo em vez disso. Ela não achava que ele seria do tipo que faria esse tipo de coisa. Ela estava simplesmente emocionada. Ela queria saber mais sobre ele e fazer muitas coisas juntos, como tomar tapioca, mas duvidava que Yushin gostasse desse tipo de coisa. E um dia talvez ela pudesse ir à casa dele, mas mesmo quando pensava nisso, ficava muito nervosa. Se continuassem saindo, haveria muitas outras coisas para fazer, como ir ao mar e alguns festivais juntos. Ela conseguia pensar em muitas outras atividades para fazer no futuro, mas um mês era muito curto para tentarem coisas diferentes juntos. Ela se lembrou do que sua amiga disse e parecia que sua opinião tinha mudado. Então ela se lembrou de que seus amigos a achavam fácil e se perguntou se ela realmente era. Ela tentou se concentrar em algumas outras coisas, mas não conseguiu conter as lágrimas por pensar que Yushin descobriria que ela confessou a ele por causa de um jogo de punição e começaria a odiá-la. No entanto, ela sabia que não podia refutar o que eles disseram, pois sempre estava pensando em Yushin em primeiro lugar. Ela não queria que ele ficasse chateado, então decidiu mudar as coisas regularmente. Como ele não estava lá, ela não podia ter suas opiniões, então decidiu fazer o melhor para fazer Yushin se apaixonar profundamente por ela. Ela iria usar o estômago dele para chegar ao coração dele e então sonhou em beijá-lo, mesmo que beijar ainda fosse constrangedor, mesmo que ela achasse que era a pior pessoa por fazer tal coisa, mesmo que Yushin descobrisse que tudo era parte de um jogo de punição. Ela tinha certeza de que ele encontraria uma maneira de perdoá-la de alguma forma. Então, antes que isso acontecesse, ela ia fazê-lo se apaixonar completamente por ela. Ela então continuou a fazer o bento para Yushin. No dia seguinte, Yushin chegou 30 minutos antes e pensou que Nanami não teria que esperar. No entanto, alguém cutucou sua bochecha e era Nanami cumprimentando. Quando Yushin disse que ela o surpreendeu, ela mencionou que ele fez o mesmo ontem. Então agora estavam quites. Ele não teve escolha a não ser concordar quando ela disse dessa maneira. Enquanto ela falava sobre como o motivo de ela ter vindo cedo era porque queria vê-lo, ele notou as tranças laterais dela. Ele comentou hesitante que o cabelo dela ficava ótimo e que ela era fofa. Ela agradeceu com um grande sorriso no rosto e disse que lhe deu o direito de segurar sua mão e comer o bento que ela fez para ele hoje, com muita gratidão. Ele segurou a mão dela e começaram a andar. Na escola, alguns alunos estavam reunidos ao redor do time de basquete enquanto estavam elogiando aquele jogador. Ele notou que Nanami e Yushin estavam caminhando juntos. Ele parecia irritado, mas quando a garota perguntou se algo estava errado, ele não disse nada. Enquanto trocavam de sapatos, Yushin se desculpou pelo ocorrido no dia anterior, pois acabou ligando para ela sem avisar adequadamente. Quando ela parecia não entender o que ele quis dizer com isso, ele explicou que estava tão animado com o encontro de domingo que acabou ligando para ela no dia anterior. A empolgação até superou sua timidez. Nanami estava bem com isso. Era verdade que ela não estava acostumada com garotos e ainda os achava um pouco assustadores, mas a ligação dele a deixou realmente feliz. Yushin se perguntou se o motivo de ela estar tão bem-humorada era por causa da ligação dele. De repente, Nanami percebeu que nunca tinha dito a ele que não estava acostumada com garotos. Ele não conseguiu perceber que ela nunca havia dito isso diretamente a ele apenas ouviu enquanto conversavam. Ele tentou encontrar algo para sair dessa situação. Ele mencionou que ela disse que era a primeira vez que saía com um garoto ontem, então ele achou que ela talvez não estivesse acostumada com garotos ou algo assim. Ela não apenas acreditou nele, como também o achou muito fofo. Ele ofereceu-se para ir então, e começaram a andar juntos. Enquanto ele se perguntava por que Nanami era tão ruim com garotos, alguém tão bonita como ela deveria ser capaz de conseguir muitos. Ele começou a pensar nas possíveis coisas que poderiam ter acontecido com ela para causar algo assim, e seus amigos estavam preocupados, razão pela qual ele foi escolhido como seu parceiro de treinamento. Vendo perdido em seus pensamentos, Nanami se desculpou por fazer com que ele se preocupasse e disse que não era grande coisa. Ela disse que sempre teve dificuldades com eles, ou sentia que havia um bom motivo, mas não conseguia se lembrar. Como ela não se lembrava, considerava isso irrelevante, o que foi surpreendente para ele. Ela disse que a maioria dos garotos era bastante desagradável na época do ensino médio e ela deve ter começado a desenvolver inconscientemente algumas dificuldades em lidar com eles por causa disso. Quando estava na sexta série, começou a sentir medo deles do nada. Yushin afirmou em sua mente que ela deve ter visto tantos garotos que não conseguia se lembrar, já que era tão bonita. Ele então se perguntou como ela adivinhou o que ele estava pensando.
Ela disse que era bastante óbvio e mesmo que eles estivessem namorando há apenas 3 dias, ela era sua namorada. Yushin ficou tão envergonhado e começou a pensar em que tipo de rosto deveria fazer quando contasse a ela que estava lá naquele dia e sabia de tudo, que era apenas um jogo de punição. Mas então decidiu que não podia deixá-la saber. No próximo capítulo, o garoto que estava no time de basquete pede o tempo de Nanami para perguntar quem diabos era aquele cara, Yushin, ao lado dela. Apareceram alguns segundos de silêncio e então Nanami, de maneira firme, disse a ele que estava sendo um pouco teimoso. Suas palavras o deixaram mais irritado e ele começou a suar. O garoto era Shibetsu Shuinmo e era um jogador de basquete famoso que também era capitão do time dele. Até onde Yushin se lembrava, ele foi rejeitado por Nanami. Shuinmo afirmou que não desistiria dela e pediu para Yushin se apresentar. Ele se levantou e se apresentou como o atual namorado de Nanami, de maneira firme. Ao estar de pé, ele percebeu que era surpreendentemente alto. Ele não queria chamar a atenção de todos, então pediu para se mudarem para a cafeteria. Eles se sentaram à mesa e Yushin começou a comer seu bento, mas não conseguia aproveitar o sabor naquele tipo de situação. Shuinmo perguntou se o bento era feito por Nanami. Se sim, queria dar uma mordida, mas Yushin imediatamente entendeu isso e terminou todo o bento em um segundo, enquanto Shuinmo ficava irritado com ele. Ele disse a Nanami como sua comida era boa e ela disse que ficou feliz que ele gostou. Vendo-os sorrindo um para o outro, Shuinmo ficou mais furioso e desafiou Yushin para um duelo. Se Shuinmo vencesse, Yushin teria que entregá-la a ele, como ele disse. No entanto, Yushin disse descuidadamente que não queria isso. Ele tentou provocar Yushin e o chamou de covarde por fugir de um desafio e não achar que merecia Nanami, mas ela negou isso e firmemente disse a ele para não chamá-la de Nanami, pois o único que poderia ser seu namorado era Yushin. Ele ainda estava em negação e tentou convencê-la de que Yushin era um homem patético, mas ele interrompeu e disse que os sentimentos de Nanami vinham primeiro e apostar a namorada em um duelo como aquele não era bom. Ele apontou que não havia motivo para um duelo, pois já havia sido rejeitado por ela. Ele parecia bastante ofendido por suas palavras e disse a ele para parar de lembrá-lo disso. Yushin continuou a repreendê-lo e disse que mesmo que não estivesse feliz por estarem juntos, eles continuariam saindo um com o outro e o fato dele tratar Nanami como um objeto era a principal razão pela qual ele não concordaria com nada do que ele disse. Yushin decidiu que a conversa havia acabado e eles se levantaram e começaram a se afastar enquanto Shuinmo ainda tentava provar que era melhor que Yushin e até o insultou. Isso foi a gota d'água para Nanami, que disse para ele parar de insultá-lo e gritou em seu rosto que Yushin era muito melhor do que uma pessoa como ele e ela estava cansada de lidar com caras como Shuinmo. Ele caiu de joelhos se sentindo tonto depois de ser insultado por sua paixão, mas Nanami ainda não tinha terminado. Ela disse que ele estava olhando para seus seios durante toda a proposta, ao contrário de Yushin, que nunca faria algo assim. Ela virou as costas e estava prestes a ir embora quando Shuinmo tentou alcançar sua saia. No entanto, Yushin o impediu e segurou o braço dele, dizendo que se ele continuasse agindo assim, Nanami o odiaria. Shuinmo não queria que ele usasse a lógica e apenas lutasse com ele, pois ele só era capaz de fazer isso. Ele estava de alguma forma bastante certo de que Nanami entenderia se ele vencesse e implorou a Yushin para lhe dar uma chance. Yushin parecia estar cansado dele, então ele perguntou que tipo de duelo ele queria. Shuinmo ofereceu um duelo de 1 a 10 arremessos de 3 pontos, o que era uma tradição em seu clube. O único conhecimento de Yushin sobre basquete vinha do mangá que ele tinha lido, então ele não podia evitar, mas se não o fizesse, sabia que Shuinmo voltaria no dia seguinte, então ele aceitou. Nanami não estava certa se era uma boa ideia e perguntou se ele estava certo. Ele disse que a maneira como Shuinmo tratava Nanami como um objeto o deixava bastante irritado. Nanami ficou surpresa, mas ficou ansiosa com a possibilidade de ele perder para Shuinmo. Yushin a confortou, dizendo que estava tudo bem e que ele encontraria uma maneira de lidar de alguma forma. Nanami sorriu e expressou sua confiança nele. Yushin perguntou a Shuinmo se ele estava bem com aquele duelo e, quando ele concordou, Yushin disse que pediu 3 desvantagens, pois ele era apenas um iniciante. Shuinmo estava bastante confiante consigo mesmo e disse que, independentemente da desvantagem que tivesse, não havia como perder no basquete. Na próxima cena, Atsumi e Almi foram até Nanami para perguntar o que estava acontecendo na quadra, pois havia muito barulho. Eles então perguntaram a Shuinmo enquanto Yushin estava atrás dele, esperando a partida começar nervosamente. Nanami também estava lá e ignorou Shuinmo e foi até Yushin, enquanto Shuinmo dizia para ela esperar por ele. Atsumi e Almi disseram a Shuinmo para não ficar muito triste e então foram ver Yushin.
Eles perguntaram o que havia de errado com sua aparência e se ele estava tentando entrar para o clube de basquete. Antes que ele pudesse responder, eles elogiaram seu corpo em forma. Nanami parecia com ciúmes e se colocou na frente de Yushin para dizer às garotas que estavam olhando para Yushin um pouco demais. Elas ficaram surpresas por um momento e então começaram a rir. Yushin então explicou que Shuin o desafiou para uma partida com Nanami como prêmio. Atsumi perguntou como ele estava planejando lidar com isso, já que Shuin era um jogador de basquete. Ele disse que concordaram que ele teria 3 desvantagens, e primeiro, ele deixaria Shuin assistir a 20 de seus arremessos como exemplo. Shuin explicou que para fazer o arremesso de 3 pontos, ele deveria manter a bola perto do abdômen ou peito, o que ele sempre pensou que deveria manter acima da cabeça. Shuin disse que havia uma distância considerável em um arremesso de 3 pontos, então ele não podia se dar ao luxo de colocar muita força. Ele então mostrou como ele deveria manter seus quadris e como deveria se imaginar desenhando um arco com a bola. Em segundo lugar, como era a primeira vez dele fazendo um arremesso de 3 pontos, se ele pontuasse apenas uma vez, seria a vitória dele. Se Shuin conseguisse marcar mais de 8 vezes, ele ganharia. O plano era cansá-lo fazendo exercitar-se, mas mesmo assim, Atsumi achava bastante duvidoso se ele poderia vencer. Ele também sabia disso, o que era porque o terceiro era o mais importante. Independentemente do resultado da partida, Nanami seria quem decidiria quem era o vencedor. Eles não podiam acreditar que Shuin estava bem com essa regra, mas isso não era surpreendente, pois se tirassem o basquete dele, ele era apenas um grande idiota. Yushin também odiaria se a própria vontade de Nanami fosse desconsiderada. Era uma boa regra, mesmo que ele ainda não estivesse completamente certo de que Nanami o escolheria. A partida começou e Shio perguntou quão confiante ele estava, pois estava tão confiante de que Nanami o escolheria uma vez que ele ganhasse. Yushin não disse nada, pois estava pensando em como queria parecer legal por um momento em seu primeiro arremesso. Ele pontuou, e o grito animado de Nanami foi ouvido por todos, e ela disse que o amava. Yushin estava prestes a fazer outro arremesso quando percebeu que Nanami disse que o amava, fazendo-o errar a pontuação. Ele havia errado todos os arremessos desde então, mas conseguiu manter a pose pelo menos. Mas Shou não estava errando nenhuma pontuação e já tinha 8. Ele se perguntava o que Nanami estava pensando, então de repente ela veio e abraçou Yushin. Ela tomou sua decisão e escolheu Yushin. Shou ainda estava tendo dificuldades para acreditar que Nanami poderia escolhê-lo. Yushin perguntou se ele estava considerando Nanami como sua namorada agora. Ele estava chorando e soluçando de frustração. À noite, Yushin contou o que aconteceu hoje para Baron e Peach, e Baron ficou surpreso que ele tenha aceitado sua derrota. Ele achava as desvantagens injustas, já que Nanami era quem decidia no final. Enquanto ria, Yushin ficou feliz por ele ter aceitado sua derrota. Baron não achava que o garoto iria influenciá-la, já que Yushin e Nanami claramente se amavam. Peach interrompeu e disse que ficaria muito feliz se isso fosse verdade, mas ainda estava certa de que Nomi estava brincando com ele. Ela disse que as garotas gostam de brincar com os meninos e depois riem deles pelas costas, enquanto seus amigos simplesmente pareciam estar se divertindo. Yushin agradeceu a Peach por se preocupar com ele, mas não achava que sua namorada era tão má. Então ele agradeceu a ela, pois conseguiu se acalmar um pouco graças a ela. Ele pode ter sido muito convencido e decidiu fazer ainda mais esforço para mostrar à sua namorada o quanto a amava. Depois de ouvir isso, Peach decidiu sair, e quando ela saiu, Baron se perguntou o que havia de errado com ela, e Yushin pensou que ele poderia ter algo que a incomodasse. Baron então perguntou se seria melhor para ele sair também, pois tinha um encontro em breve. Quando ele saiu, Nomi mandou uma mensagem para ele, perguntando se um beijo na bochecha seria uma boa recompensa para ele. Ele olhou para sua mensagem enquanto corava. Seu coração não aguentava que Nanami estivesse tomando um banho relaxante depois de enviar aquela mensagem louca para ele. Ela realmente queria aproveitar a reação dele agora que ela pensava sobre isso. Ela gostaria que Shou pudesse seguir um pouco o exemplo de Yushin. Yushin era fiel aos seus desejos e nunca ouvia as pessoas. Ele até interrompeu um de seus poucos momentos juntos. Ela se perguntava o que ele estava planejando ao dizer isso, já que ela poderia decidir por si mesma. Além disso, em comparação, Yushin era muito mais gentil e preocupado com ela. No entanto, ao observar a reação dele, Nanami pensou que ele não queria flertar com ela. Parecia que ela estava fervendo só de pensar nisso. Ela sonhou com ele a beijando nos lábios e ficou super tímida só de imaginar. Sua irmã veio provocá-la e disse que ela estava demorando tanto no banho porque estava sorrindo sem parar.
Ela expulsou sua irmã do banheiro e continuou a sorrir, pois finalmente conseguiram ficar juntos sem ninguém para incomodá-los. No dia seguinte, Shu cumprimentou os dois na escola. Ele comentou o quão íntimos eles eram e ficou com ciúmes. Nanami não conseguia acreditar que ele ainda estava falando com eles depois de ontem. Shuimo disse que tinha algo para contar a eles, mas ela imediatamente recusou ouvi-lo, pois já estava farta. Ela queria ir embora e começou a andar, mas Yushin ainda estava lá parado. Ela disse que ele estava todo ouvidos para o que ele queria dizer se ele não agisse como da última vez. Shu disse que não tinham com o que se preocupar e disse que o negócio era com Yushin. Não parecia que ele estava mentindo e ele percebeu que tinha mudado de Nanami para ele, o que poderia ser sua maneira de se desculpar. Yushin perguntou qual era o negócio dele e ele disse que queria ser amigo dele. Yushin perguntou o que ele queria dizer com isso, e ele explicou que mesmo que tivesse uma desvantagem, Yushin venceu e ele claramente era digno dela. Ele o respeitava, então achava que deveriam ser amigos. Yushin sussurrou aos ouvidos de Nanami que não achava que ele seria assim quando ganhasse, e ele parecia estar perguntando inocentemente também. Não um segundo depois, Shu disse que se eles se tornassem amigos, Nanami estaria mais próxima dele. Era difícil para Yushin odiá-lo quando ele perguntava tão francamente. Nanami se aproximou dele e sussurrou que Atsumi e os outros lhe disseram que Shao só era especializado em basquete e ele era péssimo em tudo o mais. Ela então mencionou que o único motivo dele ser tão popular era que ele apelava para o instinto materno, então percebeu que tinha feito algo bastante ousado sem pensar novamente. Yushin perguntou se ele também estava apelando para seus instintos maternos e ela recusou. Ela disse que ele olhou para os seios dela durante sua proposta e, além disso, o olhar nos olhos dele foi bastante obsceno. Shuimo limpou a garganta e perguntou novamente se ele seria seu amigo. Yushin disse que estava tudo bem, mas tinha uma condição. Ele afirmou que nunca o entregaria para Nanami. Shuimo ficou surpreso e entendeu que eles realmente combinavam bem um com o outro e decidiu que era hora de procurar seu próximo amor. Nanami não achava que ele admitiria que combinavam bem um com o outro, e sua impressão dele estava melhorando. Então Shu perguntou a Yushin se ele estaria interessado em se juntar ao clube de basquete. Nanami ficou feliz que os esforços de Yushin estivessem sendo reconhecidos, mas o tempo deles juntos diminuiria. Era egoísta dela pensar assim, mas ela não conseguia evitar. Yushin recusou a oferta de Shu, e sua desculpa foi que não queria diminuir o tempo que poderia passar com Nanami. Ela estava tão feliz que estavam sentindo a mesma coisa. Shuimo disse que ele poderia sempre contatá-lo online se mudasse de ideia e os deixou finalmente sozinhos, mas Nanami pensou que ele teria preferido ficar com Shuimo. Yushin pediu desculpas por deixá-la desconfortável, mas ela só queria estar junto com ele. Quando ela ficou em silêncio, Yushin disse para ela não se preocupar e prometeu deter todos que tentassem roubá-la como se fosse um prêmio. Nanami riu do rosto vermelho dele, mas o dela também estava corada de vergonha. Ela disse que era óbvio, pois não havia uma única mulher que não se sentisse feliz quando seu namorado estava dizendo frases tão legais. Ela se agarrou a ele como recompensa por ser tão legal ontem e hoje. Então ela se lembrou de que não poderiam se ver amanhã. Yushin disse para ela se divertir com as amigas. Nanami pensou que Yushin deve estar ansioso para ir juntos e rezou para que ele conseguisse lidar com a solidão. Como se lesse sua mente, Yushin disse que talvez estivesse um pouco solitário amanhã porque não poderia vê-la, mas estaria pacientemente aguardando o domingo. Nanami sorriu e disse que também estava ansiosa e prometeu enviar toneladas de mensagens para ele amanhã. No próximo capítulo, Yushin estava jogando com Baron e Peach, mas ele parecia distraído, cometendo muitos erros que geralmente não comete. Baron perguntou se algo aconteceu, e ele disse que era porque ia em seu primeiro encontro amanhã e não conseguia parar de pensar nisso. Peach disse para ele ter cuidado, o que o fez pensar que ela o apoiava pela primeira vez, mas então ela disse que esmagaria seu coração chamando-o de monótono, sem graça e o pior. Baron a advertiu para parar de dizer coisas assim, e Yushin disse que estava tudo pronto, então deveria ficar bem. Baron deu tapinhas em seus ombros e disse para ele não se preocupar e aproveitar. Ele disse que acompanhá-la adequadamente deveria aumentar sua favorabilidade, e ele tinha certeza de que já tinha alcançado o máximo. Estar com ela seria o suficiente para Yushin, mas ele não achava que isso seria suficiente para Nanami. Ele sabia que tinha que ter cuidado com isso. Baron perguntou que roupas ele ia usar no grande dia, mas ele nunca tinha pensado nisso. Ele disse que suas roupas eram principalmente pretas e ele tinha algumas calças folgadas confortáveis e jeans. Baron sugeriu que ele tirasse uma foto do que ia usar amanhã e mostrasse para Shuimo. Isso soava como uma boa ideia,
e ele saiu do chat para ligar para Shuimo. Shuimo ficou feliz que ele já estivesse contando com ele e perguntou do que ele precisava. Yushin perguntou se seria ok mostrar a ele as roupas que ele ia usar para o encontro amanhã. Shuimo achou incrível que ele contasse com ele para essas coisas e disse que daria uma olhada rápida, já que estava de folga agora. Yushin não queria incomodar, mas ele não se importou quando Yushin enviou a foto de sua roupa. Ele ficou chocado e gritou perguntando por que ele estava todo vestido de preto e se ele era um toureiro ou um ninja. Yushin disse que não se lembrava de ter enviado a ele sua roupa íntima, mas não era isso que ele queria dizer. Ele perguntou se todas as suas roupas eram pretas e Yushin confirmou. Ele disse para ele ir comprar algo diferente imediatamente, mesmo que fosse de uma loja de atacado. Enquanto estava no caminho, Yushin estava pensando na reação às suas roupas. Ele ficou feliz que Pete e Baron tenham percebido e lhe disseram para perguntar a Shuimo enquanto estava no trem. Ele percebeu como as pessoas estavam o vendo e ficou constrangido por nem mesmo ter roupas para fazer compras. Ele pensou que ao ir para o destino de amanhã, poderia dar uma olhada antecipadamente e obter alguma vantagem. Quando entrou, percebeu que o lugar não existia apenas para brincar, afinal. Yushin pensou que custaria mais comprá-las separadamente, mas os conjuntos eram mais caros do que ele pensava. Ele não tinha um emprego de meio período, então doeu gastar aquele dinheiro. Se ele tivesse sabido mais cedo, teria arranjado um emprego de meio período. Então ele percebeu que Nanami também não tinha um emprego de meio período e sonhou em trabalhar junto com ela, mas desistiu, pois constantemente cometeria erros ao olhar para ela. Ele rapidamente experimentou as coisas que comprou. Shuimo disse para ele ficar com a calça jeans skinny e escolher algo refrescante para a parte de cima. Então ele experimentou a camisa e o casaco. Quando recebeu sua aprovação, ele trocou e saiu do provador. Então notou que Otofuki e Kimone estavam lá. Eles deveriam estar lá para ver um filme, mas ele não conseguia entender por que estavam na loja de roupas. Eles pareciam bastante desconfortáveis, pois 3 homens estavam dando em cima delas, mesmo que elas dissessem que tinham namorado. Um deles disse que eram todas 3, então era perfeito, o que fez Yushin perceber que Nanami também devia estar lá. Ele então viu a terceira pessoa atrás delas, mas não conseguia entender quem era. Seu traje parecia bastante maduro e arrumado, e ela até usava óculos, o que a tornava completamente diferente das outras duas. Desde que Nanami disse que só havia 3, ele estava mais confuso. Mais importante ainda, ele se sentiu obrigado a fazer algo, já que não podia simplesmente aparecer na frente dela depois de abandonar as amigas dela. Mas elas não pareciam do tipo que o ouviria, então ele precisava de um plano de backup. Depois de pensar por um tempo, ele encontrou um plano. Enquanto as meninas ainda estavam dizendo para eles pararem de ser insistentes e deixá-las ir, Yushin chegou agindo como se não soubesse de nada e perguntou se os 3 homens eram amigos delas. Um dos homens disse que eles não tinham relação e mandou ele sair dali, enquanto Yushin estava envergonhado por eles terem comentado sobre sua roupa. O homem disse que não era problema dele, então ele deveria ir embora. Ele se recusou e olhou para a garota que parecia madura e não reconheceu. Então ele notou os olhos dela e mesmo que não estivesse certo 100%, ele disse que era seu namorado e era natural para ele intervir. Eles começaram a rir dele e disseram para ele levar ela e ir embora. Eles insultaram seus óculos e a maneira como ela se vestia. Yushin disse que não deixaria eles fazerem isso, pois não podia deixar as amigas dela com eles. Um deles segurou seu colarinho e disse que também machucaria a namorada dele se ele não recuasse. Então a segurança chegou e perguntou o que ele estava fazendo. O segurança pediu para ele vir por ali quando ele tentou dizer que não estava fazendo nada. Yushin disse que estava claro que ele estava o agredindo e perguntou se ele chamou a polícia. Ele tentou se defender, mas Yushin disse que ele definitivamente seria preso, pois estava o segurando e havia muitas testemunhas. Ele perguntou aos outros se estavam bem em serem acusados pelo mesmo crime, mas eles disseram que estavam apenas seguindo ele. Eles colocaram a culpa toda naquele que agarrou Yushin e saíram da loja imediatamente. O homem estava prestes a brigar com Yushin, mas então percebeu que o segurança ainda estava lá e o deixou ir. As garotas agradeceram a Yushin por salvá-las. Yushin perguntou se todos estavam bem e pediu desculpas por agir sozinho. O Duque disse que não havia com o que se preocupar e que se ele não tivesse intervido, ela teria batido neles. Yushin perguntou se era porque ela era forte e ela disse que muitas vezes era assediada quando estava assim. Então, para se proteger, seu namorado a treinou. Yushin estava confuso e se perguntou o que ela queria dizer, e ela disse que o namorado de Atsumi acabou sendo seu meio-irmão, o famoso artista marcial Iru.
Yushin ficou chocado que o irmão dela era seu namorado, mas ela se defendeu dizendo que não eram parentes de sangue. Atsumi parecia muito apaixonada e parecia saída das páginas de um mangá. Yushin então perguntou se ele tinha feito algo desnecessário para mudar de assunto. Atsumi disse que se ela voltasse com um único arranhão, seu namorado começaria a pedir para acompanhá-la em todos os lugares, então ela estava feliz que ele tivesse vindo. Então os olhos se voltaram para Nanami, que ainda não tinha entrado na conversa. Yushin agora estava certo de que era Nanami. Ele perguntou se ela estava bem e ela o agradeceu por ajudá-las. Ela afirmou que estava muito feliz que ele a reconheceu mesmo naquele traje. Ela disse que, embora gostasse do estilo de garota gal, ela também gostava desse tipo de coisa e frequentemente os usava quando saía. Ela afirmou que Yushin estava desapontado em vê-la assim, mas ele disse que ela parecia muito fofa naquelas roupas. Ele apontou para suas próprias roupas e se chamou de um barata sombria para alegrar o clima. Yushin disse que quando a viu pela primeira vez, pensou que poderia ser sua irmã, mas no instante em que viu seus olhos, pensou que talvez fosse ela, mas não teve tempo para confirmar. Atsumi provocou Nanami dizendo como ele a reconheceu instantaneamente, mas ele disse que não estava certo de que era Nanami até que eles dissessem. Ele se perguntou se a decepcionou, mas ela disse que estava feliz por Yushin ser uma pessoa tão gentil que se esforça para ajudar pessoas em apuros. As garotas provocaram novamente Nanami e perguntaram se ela queria sair em um encontro, mas Yushin disse que faria isso com prazer, mas hoje era para as três se divertirem. Além de que ele não queria sair usando aquele traje e explicou que havia ido lá comprar roupas novas para o dia seguinte. Nanami não conseguia acreditar que ele veio comprar um novo conjunto para o encontro deles e disse que estava tudo bem, mas ele achou isso constrangedor, então não queria usá-lo ao lado de Nanami. Antes de saírem, Nanami perguntou qual Nanami ele queria ver no dia seguinte. Ele sorriu e disse que ela ficaria feliz desde que fosse o que Nanami queria usar no dia seguinte. Yushin e Nanami pareciam felizes em se ver, e ela perguntou sobre sua opinião sobre sua roupa. Ele se sentiu constrangido por não ter dito nada antes que ela perguntasse, e a única palavra que escapou de seus lábios foi fofa. Aquela única palavra pareceu suficiente para Nanami, e ela decidiu que era hora de ir. Quando chegaram ao cinema, ele perguntou se seria ok começar um filme mesmo sem ter assistido a nenhum dos filmes anteriores. Nanami disse que estaria tudo bem e começou a assistir a Midway 2, então ele não precisava assistir a tudo. Ao verificar as entradas, ele ficou surpreso ao descobrir que havia mais de 20, embora fosse impossível se atualizar em apenas 2 dias. Nanami sugeriu que eles poderiam assistir a tudo juntos se Yushin estivesse interessado, mesmo que ele não estivesse, ela ainda adoraria fazer isso. Quando Yushin pensou sobre isso, um mês poderia ser muito curto, mesmo que estivessem sérios sobre isso. Ele ainda questionava por que ela estava indo tão longe por causa de um jogo de punição. Enquanto ele estava perdido em seus pensamentos, ela chamou seu nome e perguntou se ele preferia assistir filmes sozinho, com uma expressão preocupada. Ele tentou se concentrar no encontro e disse que não era o caso, com um grande sorriso no rosto. Ele mencionou que achava que seria difícil entrar no clima estando sozinhos. Ele disse que levaria mais de um mês para terminarem todos, o que a deixou chocada por algum motivo. Ele então percebeu que estava se deixando levar pensando no jogo de punição. Nomi sorriu e disse que mesmo que levasse muito tempo para terminar, eles ainda estariam juntos quando terminassem. Então ele perguntou nervosamente o que fariam quando terminassem, e ela disse que não era como se algo fosse mudar, já que a série sempre lançava coisas novas. Eles já haviam decidido que lançariam no próximo ano, o que significava para Yushin que eles sempre estariam juntos. Nanami então perguntou se ele era honesto que nunca tinha tido uma namorada antes, já que ele devolveu o favor, e aquele traje fez parecer que estava acostumado com isso, sem saber que ele iria lá com um traje todo preto. Quando ele entregou o que Shuimo disse sobre seu traje, ela riu e o provocou. Quando chegaram ao salão, Nanami perguntou a Yushin se ele estava certo de que não queria que ela pagasse pelo menos metade, mas ele insistiu que queria agradecê-la por todos os bentos que ela havia feito para ele. Ele pretendia cobrir todas as despesas naquele dia e estava determinado a fazer o seu melhor. Enquanto o filme começava, Yushin estava ansioso por isso. Nomi concordou com ele. Naquele momento, quando as luzes se apagaram, Nanami parecia a pessoa mais bonita de todas. Enquanto assistiam ao filme, Yushin parecia estar bastante envolvido nele. Ele se perguntava se a cena ia se tornar explícita ou algo assim. Como esperado, ele não pôde deixar de pensar em como Nanami devia estar naquele momento e decidiu dar uma olhada nela. Então eles acabaram se olhando ao mesmo tempo. Ela disse que era meio constrangedor, o que os fez rir.
De repente, ela alcançou a mão dele, mas hesitou em segurá-la. Ambos coraram e continuaram a assistir ao filme de mãos dadas. Quando o filme terminou, Nanami parecia bastante surpresa com ele. Ela mencionou como não só foi comovente, mas também a deixou à beira das lágrimas. Yushin também gostou do filme e, como esperava, os heróis estavam lutando para proteger o mundo, embora ambos tenham perdido algumas cenas por não terem visto os filmes anteriores. Nanami então apontou que Yushin estava olhando ao invés de assistir ao filme. Ele ficou constrangido e tentou se defender, dizendo que ela estava bem ao lado dele, então seus olhos simplesmente aconteceram de olhar por um instante. O próximo plano deles era pegar algo para comer e fazer um passeio depois, mas então perceberam que já estava tarde demais e tudo estava fechado para o dia. Nanami perguntou curiosamente sobre o que ele faria para o jantar e ele disse que seus pais estavam fora, então ele originalmente planejava jantar fora ou pedir algo para entrega, mas já era tarde demais para isso agora. Nanami achou isso bastante insalubre, mas ele não era muito bom em cozinhar, então ele tinha que. Nanami teve uma ideia, ela se ofereceu para ir até a casa dele e fazer o jantar para ele. Isso o deixou muito feliz, mas ao mesmo tempo ele se perguntou como as coisas tinham chegado tão longe.